maravilhosa! Tudo bem, gente? Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Projeto EAR, dessa versão 2025 aí da Prova de Sargento da Aeronáutica. Eu sou a professora Carol Mendonça, sua prof de língua portuguesa para concursos públicos, para redação, para vida, para tudo, porque português é vida, não é mesmo? Tudo bem, Gabriele? Tudo bem, Caroline? Que nome lindo! Caroline, maravilhosa! Olha, Giovana pintando aí também. Vai, se você for entrando aí, vai dando aí um alô, manda aí o seu salve, prof, que já já eu vou amar responder você. Se você não baixou o material dessa aula ainda, se você não está no grupo ainda, esqueci de colocar o link do grupo aqui. Mas eu vou fazer o seguinte: assim que a gente finalizar, eu coloco aqui nos comentários, tá? Pentear a sobrancelha, ninguém. Pronto. Assim que a gente finalizar, eu coloco o link aqui, porque tem um grupo no WhatsApp em que eu faço essa comunicação de forma mais direta, né? Coloco o link, material com antecedência, vale a pena participar. Mas, de qualquer forma, inscreva-se no canal, ative as notificações aqui, porque a gente sempre vai ter projetos como esse totalmente gratuitos, feitos com muito carinho, preservando a qualidade. Algumas pessoas me dizem que eu coloco até mais coração aqui no ao vivo do YouTube do que até nas minhas aulas do curso. Então, assim, é realmente priorizar quem dá moral, quem fecha comigo, quem me fez acontecer aqui na internet, ou seja, você. Muito obrigada por tudo. Vamos continuar esse super projeto, essa super luta aqui, para que esse conteúdo gratuito continue girando sempre. Você me ajuda muito se inscrevendo e comentando sempre que você vira algum vídeo legal aqui. É um prazer ser sua prof aqui, tá? Eu coloquei na descrição desse vídeo o link também do meu curso completo, se você quiser conhecer. Tá aqui na descrição e hoje tem um cupom rolando que é o cupom Vai Passar. Vou colocar ele aqui nos comentários para você, ó. O cupom Vai Passar, que é um cupom de fé, que a gente também trabalha com fé, a gente não trabalha só com gramática, entendeu? E se você usar esse cupom, o curso que custa 530 hoje sai por 370. E ainda pode parcelar até 12 no cartão. Aproveite, ok? Vou compartilhar minha telinha aqui com vocês. Oi, Jane Nunes, maravilhosa, te amo. Giovana, um beijo grande. Mas quem que tá por aí? Tô compartilhando aqui na tela o material, você pode baixar se você não baixou ainda, tá? Tá aqui na descrição, esse link é do meu Drive, pode clicar tranquilamente, sem medo. E a gente vai fazer assim, eu vou colocando aqui as questões e a gente vai tentando fazer e na sequência revisando, tá bom? A questão, são 24 questões no padrão da EAR. Qual é o padrão, né? Que vai ali começa básico, passa pelo intermediário, e a gente tem até 3 ou 4 questões de nível, vamos dizer assim, mais avançado. Eu não coloquei ainda questões de texto. Na próxima live já teremos um pequeno texto, e na sequência um texto maior para a gente ir crescendo aqui no nível e na preparação, tá? Essa live vai ficar disponível para todos por 24 horas, ou seja, até amanhã. Hoje é terça, vai ficar até quarta-feira, no horário das 15 horas, disponível para todo mundo. Depois disso, ela fica liberada só para quem é aluno do meu curso, tá bom? Então vamos nessa. Número 1. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro aqui ao comando direto, né? A gente vai lá olhar esse comando aqui para entender e depois fazer uma leitura com intenção. Então, é o seguinte: um dos pronomes oblíquos destacados no texto está incorretamente empregado. Ó, vamos deixar combinado isso aqui. Na hora da sua prova, você vai fazer esse destaque aqui, que não vai ser com marcador de texto, mas você vai lá, você vai circular, você vai sublinhar a palavra que é uma das chaves ali do comando, tá? Então, vamos lá. Eu quero um pronome oblíquo que está incorretamente empregado. Vamos de leitura. Pedro não estava bem. Um sentimento torturava-lhe naquele turbilhão de pensamentos. Um adeus definitivo não o tornaria menos sofredor, mas ele precisava resolver o drama que o consumia no cotidiano e lhe deixava o sabor amargo do desprezo. Um desses 4 pronomes aí foi usado de forma equivocada. Você já percebeu qual é? Com certeza
é o número 1. Aqui, o que aconteceu? Foi usado o pronome lhe para o complemento do verbo torturar, que é um verbo transitivo direto. Você tortura alguém ou alguma coisa. Você faz assim, ó, substitui o pronome que você quer analisar por uma palavra, um substantivo, de preferência masculino, de preferência no singular. Então eu vou dizer assim, ó, torturava o aluno. Torturava João, torturava alguém, torturava alguma coisa. Quando eu coloco aqui o meu substantivo preferido, que é aluno, você vê que o complemento desse verbo aqui não exige preposição. Nós temos aqui um caso de objeto direto, então esse é um verbo transitivo direto. E o que isso tem a ver com o uso do pronome? O lhe nunca será um objeto direto. Vou colocar aqui, ó, vou abrir aqui para a gente fazer essa anotação. O lhe, gente, deixa eu diminuir aqui o lapisinho, que aí vai ficar bonito, ó. O pronome lhe, enquanto objeto, ele sempre será objeto indireto, ok? Enquanto objeto, tá? Ele pode aparecer como complemento, ele pode aparecer como adjunto. Estou falando de complemento de verbo. E aí, os pronomes o e a sempre serão, enquanto objetos, objetos diretos, ok? Outros pronomes são livres. Aqui, ó, o me, o te, o se, o nos, o vos, eles podem ser tanto objeto indireto quanto objeto direto. Essa restrição de pronome oblíquo vai ficar para o lhe e para o o e para o a. Como se dá isso aqui na prática? Ó, vou te mostrar. Na prática, eu tenho o seguinte. Se eu disser assim, eu amo chocolate. Chocolate é um objeto direto. Então, eu jamais vou dizer eu lhe amo, ok? O que eu posso dizer? Eu o amo. Posso dizer eu amo isso. Um pronome demonstrativo aqui, né? Ou aqui dentro do questionamento dessa questão específica, vou usar o. Agora, se eu disser eu dei chocolate a ela. Eu dei chocolate a ela. Dei o quê? Chocolate, objeto direto. A quem? A ela, objeto indireto. Objeto é o complemento do verbo, sem preposição obrigatória direto, com preposição obrigatória indireto. Se a prova me pede para trocar um objeto por um pronome, eu vou fazer uma escolha. Se eu quiser trocar o chocolate, eu posso dizer eu o dei a ela. Agora, se eu quiser trocar o a ela, eu digo eu dei-lhe chocolate. Veja bem. Aqui, esse o está no lugar do objeto direto. Aqui, esse lhe está no lugar do objeto indireto. Ok? E aí, funciona. Eu dei a ela ou eu dei-lhe chocolate. Nesse caso, voltando a analisar a questão, o que a gente pode perceber aqui? Quando eu digo torturava-lhe, esse lhe assumiu aqui uma posição de objeto direto, coisa que não é do feitio dele, né? Ele não foi feito para isso. Então, letra A. Ele queria uma errada, toma aí a errada. Fala, Camilo. Professora, posso eu dei-lhe? Esse lho seria uma contração do lhe mais o o, né? Dei alguma coisa a ele. É arcaico, mas ele existe, ele não é errado. Arcaico quer dizer que já caiu no desuso, né? Tem o lho e tem o lhá, mas poderia com o verbo dar, né? Que admite aí o objeto direto e o indireto também. Mas dificilmente a gente vai ver numa prova por conta desse arcaísmo, ok? Beleza? Vamos para a questão número 2?
Tá na sua tela. Número 2, assinale a alternativa que contém oração sem sujeito. Vamos lá. Letra A. Ainda se vivia num mundo escuro. Letra B. Havia 2 anos que conhecia Maria. Letra C. Meu professor de português era o tipo de sujeito louco. Letra D. Tinha-se posto de pé e parecia implorar piedade. Preste atenção no enunciado que ele fala que contém oração. Não é só oração, né? Mas no meio da brincadeira aí apareceu uma oração sem sujeito. Que letra você marcaria? Com certeza, letra B. Nosso querido haver com sentido de existir. Ele mesmo. Quando você pode trocar o haver pelo existir, ele está na sua forma impessoal, ou seja, né, ele não se liga a nenhum referente sujeito. Então, aqui é a oração sem sujeito. Na letra A, ainda se vivia num mundo escuro, eu tenho o verbo no singular mais partícula se, é um caso de sujeito indeterminado. Na letra B, o sujeito é meu professor de português, é um sujeito simples, o núcleo é professor. E na letra D, tem um sujeito oculto, né? Ele ou ela tinha se posto de pé e ele ou ela parecia implorar. Então, sujeito, oração sem sujeito ou sujeito inexistente, só na letra B, ok? Número 3, assinale a alternativa que apresenta em destaque um verbo irregular. Um verbo irregular, ou seja, o que é o verbo regular? É aquele que mantém o mesmo radical, mas a desinência padrão. Vou mostrar para você como é que é isso. Ó, vou abrir aqui um branquinho para a gente escrever. Veja bem. Vou colocar aqui para você o verbo amar, que sou uma professora romântica. Então vamos lá. O verbo amar. No presente do indicativo, você vai ver que eu vou conjugar eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Correto? Certinho? Ok. O que acontece? O radical é o mesmo, ó, é o mesmo radical. A M, a M, a M, a M, a M, a M, a M. Fica aqui, né? Espera aí que eu fui além do radical ali no primeiro. Vou fazer assim. Ó, o radical é igual. O verbo é amar. Para achar o radical, é só você tirar a terminação. Ar, er ou ir, né? E aí o radical ele se mantém igualzinho até o final. E a desinência, que a gente vai entender como o que sobra aqui a partir do radical, ela respeita o padrão. O amar é um verbo de primeira conjugação. Então, ele tem que respeitar o padrão do verbo cantar. Como que fica no presente? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Veja bem, mesmo radical, cante, 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 cante. E o padrão aqui, ó, o, as, a. O, as, a. Amos, as, ão. Amos, as, ão. Igual, mantém o mesmo radical e respeita a desinência do cantar, entendeu? É diferente, por exemplo, o verbo estar, ó, no presente. Eu estou. Já mudou aqui, ó. O verbo é estar, o radical é EST, né? E a desinência que ele tem que respeitar é essa aqui, do o. E eu não falo eu estou, eu falo eu estou. Então já tem uma letra divergindo, eu nem preciso continuar. Eu já sei que o verbo estar é irregular. Mudou uma letrinha, então eu já sei que ele é irregular, ok? Tá um i de irregular aqui para ele. Onde isso vai acontecer aqui também? Com certeza na letra A. Porque quando você vira aqui que tem um C acompanhando E ou I, você já sabe que ele vai mudar. Porque no presente eu vou fazer como? Eu conheço. Ele já muda para cedilha. E isso vale, aí caracteriza como mudança. Mudou uma letra, esse verbo aqui é irregular.
Aqui eu revelo, eu aproximo, eu acompanho. Mantém aqui a desinência do cantar. O único que fica uma letrinha diferente é o conhecer, né? Com C cedilha, do C muda para C cedilha. Número 3, letra A. Número 4. Há um verbo flexionado no pretérito imperfeito do indicativo. Como que é o pretérito imperfeito? É aquele que indica algo que você costumava fazer, um hábito antigo, uma prática de 10 anos atrás. E aí, vamos lá. Ele nunca foi, ele não era, jamais fora, nunca seria. E aí, qual que é o do costume? Ele não era. Esse aqui, lembra da nossa linha do tempo, tá? Ele nunca foi, ação concluída, pretérito perfeito. Jamais fora, é o mais que perfeito. E na letra D, seria é o futuro do pretérito. Isso aí, o Camilo escreveu tudinho bonitinho pra gente. Adorei, Camilo, muito bom. A Cal pediu para eu explicar novamente o número 3. Ó, aqui, Cal, deixa eu levantar aqui para você. Você vai pegar o verbo que você está analisando. Aqui eu fingi que a gente ia analisar o amar. Aí você vai ver a terminação dele, que é em ar. Aí o ar vai ter que bater com cantar. Se fosse aí teria que bater com vender. Se fosse ir, teria que bater com o partir. Esse é o paradigma da conjugação verbal, né? Cantar, vender e partir. Não é à toa que a gente sempre aprende esses verbos nas aulas de português quando a gente é mais criancinha, tá? Aí, para eu verificar que o amar é regular, o que, que eu tenho que ver? Se o radical é o mesmo, se não muda nenhuma letrinha aqui no radical, que é o caso, né? Ele realmente não muda. Ó, tá tudo aqui. E se a desinência dele bate com a desinência do cantar. Olha a desinência do cantar aqui, como é que é, ó. Canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantam. Então é o quê? O, as, a, amos, as, ão. Aí eu vou verificar aqui, ó, se bateu, ó. O, as, a, amos, as, ão. Bateu, ficou igualzinho. Quer dizer, mantém o mesmo radical e segue o padrão de conjugação do cantar. Então, ele é regular, ok? Quando eu vou verificar o verbo conhecer, na hora que do radical, que eu vou conjugar no presente, já fica assim, ó. Eu conheço. O radical do conhecer é C-O-N-H-E-C. E quando eu vou conjugar, o C muda para C cedilha. Ou seja, houve uma mudança. Já tem uma letra que mudou. Eu não preciso continuar conjugando. Ali na primeira pessoa eu já sei que esse verbo é irregular, porque houve uma mudança de letra. Entendeu? Vou te mostrar outros exemplinhos aqui. Como é que a gente faz para verificar? Ó, vamos lá. Verificando o verbo estudar. Olha, estudar. Eu vou conjugar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Aqui ficou estude, 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 né? Tudo igual. E o final bateu quando cantar, ó. Canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantam. Igualzinho. Então, estudar é um verbo regular. Louca, peraí. Regular. Ganhou o selo aqui de verbo regular. Agora deixa eu te mostrar outro. O verbo fazer. Ó, fazer. Eu vou conjugar no presente. Eu faço. Preciso continuar? Não, porque o radical é F-A-Z. Na hora que eu vou conjugar, o Z mudou aqui para ser cedilha. Então eu já sei que o fazer é um verbo irregular. Ele não segue o padrão do paradigma de conjugação. Ele muda. Nem que seja uma letrinha só. Mudou uma letrinha, é irregular, tá? Beleza, vamos para a questão de número 5. Assinale a frase em que ocorre um caso correto do uso da crase. Vamos lá.
Letra A, chegarei à escola às 8 horas. Letra B, vou a pé para o trabalho hoje. Letra C, ele tem alergia a camarão e comeu como nunca. Letra D, fui à biblioteca do bairro, mas não tive sucesso. Só uma está correta. Qual é? Que letra você marcaria? Vamos lá. Camilo, chorou nessa. Vamos lá. Camarão é uma palavra masculina. Ainda com toda a polêmica aqui do alergia a, essa palavra antes dela não vai ter o artigo feminino a. Então a gente não vai poder usar essa crase aqui, tá? Na letra D, fui a bibliotecas. O que que aconteceu aqui também? Eu tenho um a no singular e uma palavra no plural. Então eu já sei que não vou poder usar essa crase aqui, né? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Porque se eu tô vendo que o a tá no singular, é porque não tem artigo aqui, não é verdade? Ok. Na letra B, pé também é uma palavra masculina, então não vou poder fazer o acento grave ali. Então vamos ficar com a letra A. Chegarei à escola. Quem chega, chega a algum lugar. Vou trocar a escola por colégio. Chegarei ao colégio, né? Confirmando aqui, né, que tem preposição e tem artigo. E aqui são horas marcadas também. A gente usa o acento grave para isso, né? Sempre que você vai marcar um horário ou indicar um horário que alguma coisa começou ou terminou, você vai usar o acento grave. Número 5, letra A. Número 6, vai ter outra questão de crase para a gente revisar mais. Número 6, há um adjetivo uniforme em letra A, mal com U, letra B, mal com L, letra C, bonito, letra D, útil. Só tem um adjetivo uniforme. Arrisca aí uma letra que depois eu explico o que é adjetivo uniforme. Se você não sabe o que é um adjetivo uniforme, faça a sua aposta aqui na Bet dos concursos. Que letra você marcaria? Ninguém? Ninguém arrisca? Tem pegadinha. Cuidado. Gabriele falou letra D. Vamos ver se ela tá certa? Gabriela está certa. Letra D. Um adjetivo uniforme, ele é o mesmo para eles ou para elas, para o masculino ou para o feminino. Então, por exemplo, eu digo que o caderno foi útil, a apostila foi útil. Ele é útil, ela é útil. Eu uso a mesma palavra para ele ou para ela. Esse aí é um adjetivo uniforme. Né? Na letra C, eu tenho bonito para ele, bonita para ela. Na letra B, eu tenho um advérbio. Mal com L é um advérbio, né? E na letra A, eu tenho mal, que é um adjetivo, mas ele é biforme. Ele é mal, ela é má. Para ela, eu não uso mal, eu uso má no feminino, né? Então, o único que tem uma forma só, tanto para ele quanto para ela, está na letra D. Útil, ok? Cintia acertou também. Vamos que vamos. Questão de número 7. Há apenas substantivos abstratos em qual letra? Letra A, construção, saudade, ciúmes e fome. B, bruxa, livro, ficção e açúcar. C, beijo, aviso, placa, mensagem. D, água, Jesus, churrasco e Deus. Só há substantivos abstratos na letra. Vou botar aqui nossa listinha do abstrato. A gente vai fazer a lista do abstrato. O que não tiver na lista do abstrato vai ser concreto, tá? Então, vai ser o nome da ação, o nome da característica, sentimentos e eventos. Deixa eu escrever melhor esse eventos aqui, que ficou igual a minha face. Espera aí. Ok.
Como é que vai ser isso? O nome da ação, o ato de construir é a construção. O ato de beijar é o beijo. O ato de avisar é o aviso. Então, o ato de alguma coisa é o nome da ação, é um substantivo abstrato, tá? O nome da característica, a pessoa que é bela possui a beleza, a pessoa que é forte possui a força, a pessoa que é doce possui a doçura. Então, o nome das características também é abstrato, acho que não teve nenhuma aqui, né? O nome da característica, acho que não. Agora, sentimentos, ó, saudade, ciúmes e fome, tudo sentimento. Gabarito letra A. Que mais de sentimento que tem aqui? Acho que só, né? Vamos ver o que que era concreto na letra B. Ó, bruxa, porque não está na nossa lista. Professora, mas bruxa não existe. Não tem a ver com existe ou não existe, tem a ver com concreto abstrato. Livro, concreto. Açúcar, concreto, e ficção, concreto também, o gênero, né? Não está na nossa lista aqui, vamos chamar tudo de concreto. Placa é concreto. Agora, isso aqui é muito importante, hein? Jesus, Deus, água. E o churrasco eu não vou marcar porque tem um porém. Olha, no caso aqui de Jesus, é um nome próprio. Todos os nomes próprios são concretos. Então, Carol é um substantivo concreto, Ronaldo é concreto, Cíntia, Cal, Gabriele, Milena, Camilo, substantivos concretos, Jane. Agora, a palavra Deus, mesmo com D maiúsculo, por consenso fica como concreto também. Era muito polêmico, né? Porque há várias definições para isso aqui, de acordo com a crença de cada um. E aí a gramática decidiu definir para que a gente não precise brigar. Ficou como concreto também, tá? Agora, água, muita gente gosta de botar como abstrato, mas é concreto também, né? É um elemento. E a palavra churrasco, se você estiver falando do evento, é abstrato. O churrasco foi muito alegre, foi muito animado. Aí é um subjetivo abstrato. Mas se você estiver falando como uma metonímia ali da carne, né? O churrasco estava queimado. Aí é concreto. Então, atenção aí, se tiver algum tipo de contexto para você analisar, tá bom? Número 8, há um exemplo do adjetivo no grau superlativo relativo. O grau superlativo relativo é quando você faz uma comparação de um elemento versus um grupo, uma galera, um pessoal, uma tropinha. Um elemento versus um grupo. Onde que tem o superlativo relativo aqui? Letra A. Você é a melhor professora do mundo. Letra B, você é uma mãe tão boa quanto a sua. Letra C, o livro é melhor que o filme. Letra D, o filme é muito maravilhoso. Onde que eu tenho a comparação de um elemento com um grupo, gente? Camilo falou C, Gabriele falou A, Cal falou C. E o gabarito aqui, amores, é letra A. Quando eu falo que você é a melhor professora do mundo, eu estou comparando uma professora com todas as professoras do mundo, não é verdade? Estou fazendo essa comparação. Por isso que é superlativo relativo. Na letra C, eu estou comparando um livro com um filme. Estou comparando dois elementos justos aqui, né? Uma mãe tão boa quanto a sua, eu estou comparando uma mãe com a outra mãe. Isso aí, Gabi, muito bom. Na letra D eu tô comparando ninguém, né? Esse aqui é o superlativo absoluto, em que eu só acentuo a característica. Beleza? Isso aqui vai cair na prova, hein? Pode anotar que vai cair. Quando cair, você vai lembrar de mim. Nos seus discos, nos seus livros, vou entrar na sua roupa. Questão de número 9. Número 1, Fábio aspirou o pó da mesa. 2, o candidato aspirava a sua vaga no processo seletivo. Em função da regência do verbo aspirar, considerando a norma gramatical, marque a alternativa correta. Vamos lá. Antes de olhar as alternativas aqui. Aspirou o pó é de puxar, de sorver, né? Espero que não seja droga, espero que seja poeira. Coitado do Fábio, né? Então, aqui, ó, sorver. Agora, aspirar a alguma coisa, aí já é desejar, querer, certo?
E aqui não tem o acento grave, né? Na verdade, ele é facultativo antes do pronome possessivo no singular. Mas você vê que o A é obrigatório aqui. Letra A. As sentenças 1 e 2 estão corretas e o verbo possui o mesmo significado? Não, são significados diferentes. B. A sentença 1 está correta. A sentença 2 apresenta um erro de regência? Não, não vou nem continuar lendo. As duas estão corretas. C. As sentenças 1 e 2 estão corretas. Ambas as regências do verbo aspirar estão de acordo com a norma gramatical? Sim. Letra D. Somente a sentença 2 está correta. Já parei. Vamos ficar com a letra C. As duas estão corretas, cada uma tem seu significado, mas está tudo certinho. Aspirar alguma coisa, sendo VTD, é de sorver, de puxar. Igual aqui, ó. Agora, aspirar a alguma coisa é de desejar, de querer, tá bom? Questão de número 10. A palavra destacada possui função sintática diferente das demais em: letra A. A leitura do livro foi interessante. Letra B. O amor de mãe permaneceu incondicional. Letra C. A saudade do lar apertava o coração. Letra D. A confiança no amigo parecia inabalável. Na número 10, só tem uma que é diferente. Com certeza, a letra C. C de Carol, sua prof. Muito bom, gente, muito bom, Camilo. Aqui eu tenho apertava o quê? O coração, objeto direto. É um complemento do verbo apertar sem preposição, né? Nos outros casos, a gente tem verbo de ligação, olha só, que vão trazer o quê? Obrigatoriamente, uma característica do sujeito até o sujeito. Então, aqui, ó, interessante, incondicional, inabalável são predicativos do sujeito. Ou seja, características do sujeito que estão lá no predicado. Boa. Estamos afiados em função sintática, não? Não é mesmo? Gosto de ver. Muito bom. 11. Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Pontinho, pontinho, disseram as meninas. As meninas disseram obrigadas, obrigado, obrigadas ou obrigado? As meninas disseram obrigadas. Essa palavra tem plural, sabia? Obrigadas, disseram as meninas. Feminino plural, feminino plural. São pontinho, pontinho, a loucura e o desespero são terríveis ou terrível? A loucura e o desespero são terríveis. Tanto é, né, que a gente tem aqui o são no plural ajudando a gente a perceber que a concordância é com sujeito composto. 3. Pontinho, pontinho, paciência com os candidatos recursivos. Olha só, a gente já tem o gabarito aqui sendo letra A, pelo obrigadas e pelo terríveis, né? A Cal até botou aqui no bate-papo, essa número 11 é para não zerar. A única que eu acho que era mais difícil, né, que exigia mais assim um conhecimento específico, era essa última aqui, né? Se é o espera ou esperam. Mas as outras lacunas já resolveram, a gente já sabe que é letra A. Mas para a gente aproveitar para aprender com a questão, esperar é um verbo transitivo direto acompanhado de partícula C. Ou seja, isso indica para a gente que a frase está na voz passiva. E se a frase está na voz passiva, ela tem que ter um sujeito escrito. Ou seja, o sujeito aqui é paciência. O núcleo do sujeito é paciência, que é uma palavra no singular. Então, espera-se paciência com candidatos recursivos. Se no lugar de paciência fosse paciências, eu diria esperam-se paciências, né? Concordando o meu verbo com o núcleo do sujeito. Mas deu tudo certo, ficou letra A, tá? Lembrando que, naturalmente, como é a nossa primeira aula do projeto, deixa eu falar.
Deixa eu olhar vocês nos olhos. Ai, que lindos! Como é a nossa primeira aula do projeto, eu fiz um material nível 1, eu confesso. Porém, mesmo sendo nível 1, todas as questões aqui têm base em outras questões da EA. Algumas são bem parecidinhas, até eu troquei só uma palavrinha, ou a organização de alternativa, porque se você tá achando fácil, não tá fácil. É você que é maravilhosa, você que é incrível, você que é genial, entendeu? Você que é maravilhoso, você que tá no caminho certo, tá com tudo e não tá prosa. E a gente continua. Mas agora falando sério, você é isso tudo mesmo. Era sério, mas falando mais sério ainda, é, todo tipo de questão pode nos ensinar. Eu vou apertar o laço aqui. A gente vai ver questões mais elaboradas, mas assim, esse é o nível da prova também. Grande parte da prova vem assim. Então, assim, ó, vamos respirar, aprender. E o que eu mais desejo para você na vida, todas as questões que são fáceis, ou seja, aquelas sobre as quais você já estudou, que você acerte na hora da sua prova. Porque é muito ruim acertar questão fácil. Aquela assim que depois, quando passa o simulado, ou você vai conferir um gabarito de aula, você fala: caraca, isso aqui era muito fácil, eu dei mole. Está repreendido esse espírito da bobagem, tá bom? Vai dar tudo certo. E o que é seu, você vai arrematar, você vai levar. Número 12. Em todas as frases abaixo, há adjetivos destacados. O adjetivo que representa opinião do autor da frase é qual? Então vamos lá. É um adjetivo que não só caracteriza, mas ele revela, né, o que alguém acha sobre alguma coisa. Ele revela um julgamento. Então vamos ver. Letra A. O homem é o único animal que ri. B. As grandes obras podem não ser obras grandes. C. Os dias atuais passam mais rapidamente. D. As provas extensas trazem muito cansaço. Qual para vocês tem um teor de opinião aqui? Qual letra você marcaria, hein? Número 12, letra B. As grandes obras podem não ser obras grandes. Quando eu falo grandes obras, né, eu falo de clássicos, eu falo de cânones, eu falo de obras consagradas. Quando eu falo obras grandes, eu falo de tamanho, né? De tamanho, de durabilidade, e tudo mais. Mas grandes obras tem um valor aqui, um valor de exaltação para essas obras. Dias atuais é uma caracterização, não são dias quaisquer, são dias contemporâneos, né? Aqui o único animal, eu estou restringindo, não é uma opinião aqui. As provas extensas é o tipo de prova sobre o qual eu estou falando. Então, assim, você vê que tem opinião aqui, né? Tem aqui, aqui. Todas elas trazem opinião, mas onde que o adjetivo destacado trouxe opinião? Na letra B. Ok. 13. A frase, só voltar aqui rapidinho na 12, é algo que é relativizável, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o que eu considero uma grande obra da literatura pode não ser o que você considera. O que eu considero uma grande obra da música dos anos 90 pode não ser o que você considera. Então, é relativo. Por isso que é considerado uma opinião. 13. A frase foi observada a criação de uma nova empresa. Está escrita na voz passiva com o verbo ser, né? É a voz passiva analítica. Se transformássemos essa frase para a voz ativa, a forma correta seria, vamos lembrar aqui o conceito? Voz ativa é aquela em que você tem um sujeito e ele pratica a ação indicada pelo verbo. Então, vamos dar uma olhada nas opções. Letra A, observou-se a criação de uma nova empresa. Letra B, criou-se uma nova empresa. Letra C, a criação de uma nova empresa foi observada. Ou letra D, observaram a criação de uma nova empresa. Vamos lá. Na letra A, é a criação de uma nova empresa é o sujeito. E o verbo é observar.
A criação observou alguma coisa? Não, ela foi observada, isso é voz passiva. Na letra B, uma nova empresa é o sujeito. Uma nova empresa criou alguma coisa? Não, ela foi criada. Isso é voz passiva. Letra C, a criação de uma nova empresa é o sujeito. Ela observou alguma coisa? Não, ela foi observada. Só nos resta a letra D. Observaram a criação de uma nova empresa. Professora, mas cadê o sujeito para eu ver se ele está fazendo aqui, se ele está praticando a ação? Então, esse sujeito aqui se chama indeterminado. Quando a gente tem o verbo na terceira pessoa do plural. Observaram a criação de uma nova empresa, perguntaram por você ontem, quebraram meu material, né? Quando eu jogo no plural sem identificar quem foi, eu tenho o sujeito indeterminado. E o sujeito indeterminado é sempre voz ativa. Indeterminado, inexistente é sempre voz ativa, tá bom? Por isso que a gente fica com a letra D. Questão de número 14. No excerto, a maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas. O verbo sublinhado está no singular por quê? Quando eu falo a maioria das pessoas não pensa, esse pensa está concordando com a palavra maioria, né? Eu poderia fazer, a maioria das pessoas não pensam. É lícito também, fica de boa. Também ficaria correto, é uma concordância facultativa. Vamos ver o que descreve melhor o que o autor fez. Letra A, ele preferiu a concordância enfática com a ideia de pluralidade? Não, ele deixou no singular, não tá enfatizando pluralidade, né? Letra A, foi de arrasta. B, efetuou a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular? Letra C, efetuou concordância errônea? Não, já nem leio, porque não está errôneo. Letra D, optou por uma concordância ideológica, já que se refere a um número pequeno de pessoas? É por causa disso, gente, que é uma maioria pequena, uma minoria? Depende de quantas pessoas tem no grupo? Não, também não. A melhor aqui, com certeza, ficou efetuou a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular. O que é o coletivo singular nesse sentido? É uma palavra que indica a ideia coletiva, uma palavra que indica que é mais de uma pessoa, né? Como no caso aqui é a palavra maioria. Como o Camilo colocou, também pode ser uma expressão partitiva, a prova pode chamar assim. Número 14, gabarito letra B. 15. Assinale a alternativa em que o emprego da conjunção destacada tem o mesmo sentido da que está sublinhada na oração. Quis dizer mais alguma coisa e não pôde. Esse sentido aqui é qual sentido, hein? Quis dizer alguma coisa e não pôde. Eu posso trocar esse e por qual palavra? Quis dizer alguma coisa, mas não pôde. Quis dizer alguma coisa, porém não pôde. Quis dizer alguma coisa, entretanto não pôde. Então, o sentido que a gente tem aqui é o sentido de oposição, o sentido de adversidade, ok? Quebra de expectativa, quebra da lógica. Exatamente. Vamos ver onde que tem isso. Vou apagar aqui para a gente não se embolar na leitura, tá? Vamos lá, letra A. O editorial cita uma série de outros dados e possíveis razões para a associação entre não sei o que, sei lá. Aqui foi a adição mesmo, né? Ele cita uma série de dados e cita também possíveis razões para não sei o que lá. Foi a adição de informações. Letra B. A indústria de alimentos divide a culpa não apenas pela pandemia de obesidade, mas também pelos casos mais graves de Covid. Olha só, não apenas, mas também é sempre adição. Quer dizer, a culpa está na pandemia de obesidade e também nos casos mais graves. Eu estou adicionando culpados aqui. Letra C. As indústrias de alimentos quiseram mostrar iniciativas de responsabilidade social e deram tiros que, na verdade, saíram pela culatra. Opa! Então, as indústrias quiseram fazer não sei o que lá, mas
deram tiros que saíram pela culatra. Quer dizer, eu falo aqui o que que eles queriam, depois eu digo que não deu certo, né? Uma quebra da expectativa. Esse E aqui, ele é com certeza adversativo. Vamos só conferir a letra D. As indústrias de alimentos deveriam parar de promover itens pouco saudáveis e reformular boa parte de seu portfólio. Então, elas deveriam fazer isso e isso também. Outro aditivo. Sempre que a gente consegue adicionar o também, né, no sentido de mais uma coisa a se fazer, mais um complemento para aquela palavra, temos a ideia de adição. Então, essa ideia de adversidade ficou aqui na letra C. Clareou, Camilo? Deu certo? 16. Na frase, fica a impressão disso. Uma oração preposicionada que completa o sentido de um nome. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. A oração destacada tem a mesma função sintática da oração destacada em. Onde que tem outra completiva nominal? Vamos ver. Letra A. É inútil uma coleção de armas para quem já não caça mais. B. Fica claro que a indústria de alimentos divide a culpa pela pandemia de obesidade. Letra C. Os autores lembram-se de que o confinamento piorou. Letra D. O futuro se nos oculta para que nós o imaginemos. De cara, a gente pode eliminar a letra D, porque aqui eu tenho uma oração adverbial, né? O futuro se nos oculta a fim de que, né? Ou com a finalidade de. Então, essa aqui é final, tá? A letra D já não vale. Então, vamos ver, ó. É inútil uma coleção para isso. Isso aqui tá ligado à palavra inútil. Letra B, fica claro isso. Isso fica claro. Isso fazendo o papel de sujeito do verbo ficar. Letra C, os autores lembraram-se disso. Papel de objeto indireto do lembrar-se. Vamos ficar com a letra A. É inútil, uma coleção de armas é inútil para isso. Vamos colocar aqui, ó, termo preposicionado que completa o sentido do nome, né? Inútil é um adjetivo, é um nome. Então vamos ficar com a letra A, que trouxe aqui pra gente uma completiva nominal. Certo? Questão de número 17. A pandemia de Covid-19 deveria. A classe de palavra. Vou voltar. A pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, a da obesidade. Esse a que a gente troca por aquela. Aquela da obesidade. Esse a retoma a palavra pandemia, certo? Demonstra que eu estou retomando aqui. Sempre que der para trocar o a pelo aquela ou o o pelo aquele ou aquilo, a gente tem esses termos como pronomes demonstrativos. Artigo, acho que não. Por quê? Vou te falar por quê, Camilo. O artigo, ele necessita de acompanhar o substantivo. Aí aqui eu teria um artigo fazendo o papel do substantivo, sabe? Acho que artigo não. Se tivesse escrito, né, a pandemia da obesidade, aí eu teria o artigo acompanhando o substantivo. Porque o artigo, ele não faz, assim, originalmente, ele não faz esse papel de substituição. Se eu tenho o a substituindo a palavra pandemia, ele está fazendo o papel de pronome, né? Não tem jeito. Questão de número 18. As palavras paradoxal e orgulho contêm, respectivamente, o mesmo número de fonemas de qual palavra? Vamos contar? Paradoxal? Ó.
Paradoxal, eu tenho um dífono. Esse X aqui, ele tem som de KS. Então, eu vou ganhar um fonema aqui na contagem em relação ao número de letras, né? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonemas. Em orgulho, eu tenho um dígrafo. Esse LH vão contar um fonema só. Então, eu vou perder aqui em relação ao número de letras, ó. Um fonema, né? 2, 3, 4, 5, 6. 6 fonemas. Onde é que a gente tem 10 fonemas primeiro e 6 fonemas depois? Que letra vocês marcariam aí? Muito bem, letra A. Gabi tá on fire, hein, minha filha? Vou botar um foguinho aqui para você. Ó, a letra A, ela traz pra gente o quê? A palavra inexorável. Toma, foguinho para você, Gabi. A palavra inexorável, em que o X tem som de Z, tá? Cuidado, não é inexorável, é inexorável. Então, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonemas. Mesmo número de letras e de fonemas. E a palavra início, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também não tem nem dígrafo, nem dífono, é só contar, tá bom? É isso. Agora, promessas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Já caiu. Habitantes. O A não é fonema. Quer dizer, o H não equivale a um fonema. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já caiu. Compreender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já caiu também. Com certeza, letra A. Todos vocês estão cientes aí do dígrafo vocálico, como na palavra habitantes, ó. Habitantes. O que que aconteceu aqui? Perdeu um fonema aqui na contagem, né? Porque o H não tem som. E aqui eu tenho o que é chamado de dígrafo vocálico. M ou N seguindo o vogal na mesma sílaba. Né? Quando eu separo as sílabas, aqui o N está seguindo a vogal. É como se fosse assim. Tan. É nasal, né? Esse N não tem um som, ele só nasaliza o A. Então, na hora de contar, o que que eu vou fazer? Eu vou contar aqui. 1, 2, 2, 3. Vamos lá. 1, 3, 5, 6, 7, 8. Ok? Eu tomo maior cuidado nessas contas, que sabe que a professora de português fazendo conta é complicado, né? Eu vou devagar. Você tem esse mesmo cenário na sua vida? Vai devagar também, tá? 19. Gente, todo mundo já deu like nessa live? Todo mundo já se inscreveu no canal? Olha lá, hein? Deixa eu pedir um negócio para vocês aqui também, diferente que tem agora. Que é o seguinte, quando eu soltar o cabelo, né, para ganhar mais like. Até parece, né, que vocês querem saber. Negócio aqui é conteúdo, bebê. Vamos nessa. Ó, quando eu posto a live, né? Tipo assim, quando eu encerro e ela vira um vídeo aqui do canal, aí as primeiras pessoas que veem esse vídeo podem hypar. O YouTube dá uma opção assim de você hypar. Aí você aperta ali e dá o hype aqui pra mim, que aí ele vai entregar esse vídeo pra mais pessoas e isso ajuda muito o canal a crescer, tá? Conto com vocês. Parece uma vereadora pedindo voto, mas é isso aí. Se eu não pedir, vocês não fazem. Então, vamos embora. 19. Deixa eu ver aqui. Vamos ler tudo. A ciência adiciona uma nova dimensão à vida. A crase é usada pela fusão da preposição a, exigida pelo objeto indireto, do verbo adicionar, e o artigo que define o substantivo vida. A frase em que o uso do acento grave ocorre pelo mesmo motivo. Olha que questão mãe, né? Ela não tem feito mais isso, não. Isso aqui é um outro patamar, né? Só se der sorte. Falou qual é o motivo. Ó, fusão
da preposição a, que vem ali no objeto indireto, mais o artigo que fica antes da palavra feminina, né? Então vamos lá, eu vou procurar o mesmo motivo, né? Uma preposição a, talvez regida como ali parte do objeto indireto, se possível, se perfeito, né? E o artigo a. Letra A. Saiu da tela? Voltou, voltou. Letra A. Há hoje cura para muitas doenças e muita tecnologia graças à ciência. B. Muitos preferem o romantismo do imprevisível à ciência dos números. C. A oposição da religião à ciência é em grande parte um mito. Letra D. Uma das motivações presentes nos pesquisadores é o amor à ciência. Então foi uma um caso perfeitamente igual ao denunciado, né? Que é de objeto indireto. Objeto indireto com preposição a, que aconteceu aqui no verbo preferir. Muitos preferem o romantismo do imprevisível, objeto direto, à ciência dos números, objeto indireto. Essa crase aconteceu em virtude da preposição ali do verbo preferir, né? Mais o artigo que acompanha a palavra ciência. Nas outras letras, eu tive o quê? Graças à ciência. Graças é um nome, não é um verbo. Aqui, oposição à ciência. Oposição é um nome, não é um verbo. Amor à ciência. Amor é um nome, não é um verbo. Estão corretas todas as frases, né? Mas na letra A, na letra C e na letra D são casos de complemento nominal e não de objeto indireto igual no enunciado. Ok? Boa questão, também achei, Camilo. Número 20. Leia. A experiência é atordoante. Vivenciei-a. Depois, o que por sua vez leva a mais distribuição. 3. Estamos tão acostumados a enxergar os números. E 4. Sofisticados. Desculpa, gente, ficou separado aqui, mas é sofisticados, tá? Sofisticados de indexar a importância do que é publicado. O a é uma preposição só em quais itens aí? Vamos ver. Letra A, eu tenho a experiência, que é um artigo acompanhando o substantivo experiência. Vivenciei a, esse a, que está no lugar do ela, né? Um pronome oblíquo, já que a gente não pode usar o reto. Ele é um pronome também. Então, na número 1 não tem. Ó, então já vai com Deus, letra A e letra B. 2. O que, por sua vez, leva a alguma coisa. Você vê que esse a é regência do verbo levar. E você vê que ele não é artigo porque não tem concordância aqui, né? Poderia ser, ó, leva a mais prejuízo, leva a lugares. Poderia ser qualquer palavra aqui e o a se manteria invariável. Por isso que ele é uma preposição. Então, na número 2 tem preposição. 3. Estamos tão acostumados a enxergar outra preposição, né? Aqui, ó, o a entre dois verbos é preposição, pode ir tranquilo. E a 4, sofisticado de indexar a importância, indexar o importante, indexar o essencial. Se eu mudar a importância, eu troco o artigo, quer dizer, confirmando que é um artigo aqui pra gente. Vamos ficar com a letra C. Foi preposição na 2 e na 3. É essencial saber essa diferença, tá? De artigo para preposição, porque isso pega muitos assuntos. Número 21. É correto afirmar que no período não queria isso? A oração de destaque exerce a mesma função sintática da oração grifada em? Então vamos lá. Não queria é a oração principal. Na oração principal tem um verbo transitivo direto, tem um sujeito oculto. Então, essa oração que segue está fazendo o papel de quê? De objeto direto, né? É uma OSS objetiva direta. Todo mundo enxerga isso? Essa oração faz papel de objeto direto do verbo querer. Qual alternativa vai trazer para a gente também o objeto direto? Letra A, a expectativa é isso. Letra B, eu estava convencido disso. Letra C, não é segredo isso. Letra D, o criador da famosa série pesquisou isso.
Ó, quando eu digo a expectativa é isso, vou botar essa, né, para fazer mais sentido. A expectativa é essa. Eu tenho sujeito, verbo de ligação e essa oração aqui é predicativa. Faz o papel de predicativo do sujeito. Letra B. Eu estava convencido disso. Sujeito, eu estava, verbo de ligação, convencido, predicativo do sujeito, convencido de alguma coisa. Termo preposicionado que completa o sentido do nome. Isso aqui é uma completiva nominal. Letra C. Não é segredo isso. Opa! Isso, botando na ordem. Isso não é segredo. Sujeito. É uma subjetiva. Faz papel de sujeito. E vamos ficar com a letra D. O criador da famosa série pesquisou o quê? Isso. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Letra D de Deus é maior. Maior é Deus e quem está com ele? Vamos lá, 22. Sobre coesão textual, no trecho, ele exibe uma atitude tão saudável que nos ensina a viver bem a vida. É correto afirmar que a locução tão que tem um valor semântico de quê, gente? Ó, o que é isso aqui, ó? O tão e depois, opa, o tão e depois o quê? Eu vou ter aqui primeiro uma intensificação da causa, para que depois eu tenha o quê? Consequência. Então, aqui, ó, João era tão bonito que virou modelo. Ela estudou tanto que passou na prova. Atitude tão saudável que nos ensina a fazer não sei o que, não sei o que lá. Com certeza, letra D, consequência. Pode guardar no coração esse tão que aí, tá? 23. Na coesão textual, muitas vezes um determinado termo se refere a algo que ainda vai ser enunciado na frase. Um exemplo em que o termo destacado apresenta essa particularidade pode ser encontrado em. Então, a gente está falando aqui da referência catafórica, da catáfora, que não pode ser feita por qualquer pronome, tá? Vamos ver, ó. Letra A. Quanto ao seu desempenho, os smartphones são extremamente tentadores. Então, esse seu o seu tá acompanhando o desempenho aqui, mas a estrutura seu desempenho vai falar de quem? Dos smartphones. Mas a gente vai ter que analisar se a prova está considerando a estrutura ou só o pronome. Segura essa letra A aí. Letra B. Tolerância para administrar frustrações e aceitar diferenças, sem julgá-las nem as comparar. Esse las e esse as estão falando de diferenças. Retomando uma palavra que já foi falada. Isso aqui é anáfora. Tá fora. C. Socializamos o nosso egocentrismo e ele vai desequilibrando ainda mais a relação entre escuta e expressão. Ele retoma o quê? Egocentrismo. Se está retomando, está fazendo anáfora. D. Boas conversas, pessoas interessadas, inteiramente presentes. Estas sim são possivelmente a única forma de nos salvar. Esse estas fez uma referência a tudo que foi falado antes, né? Esse tipo de conversa e de gente. Também fazendo aqui anáfora, que não deveria ser feita com esse pronome, mas a gente não está aqui para julgar se é certo ou errado, a gente está procurando a catáfora. Vamos ficar com a letra A, com certeza. Quanto ao seu desempenho, os smartphones são extremamente tentadores. O seu está ligado a desempenho, que é uma palavra que vem depois, mas eu acredito que a referência que ele está falando é o seu desempenho se refere ao desempenho de quem? Dos smartphones. Então, usou primeiro o pronome para depois a palavra referenciada. Gabarito letra A, com catáfora. Para você não confundir, ó, lembra que a anáfora começa com an, de antes. Retoma o que vem antes, ó. Tá bom? Qual é a única frase inaceitável quanto ao uso da vírgula? Última questão de hoje. No país, todos se misturam e se complementam. Letra B, todos no país misturam-se e complementam-se. Letra C, o país mistura a todos e os complementa. Letra D, misturam-se e complementam-se no país todos.
inaceitável aí só tem uma. Tem algumas aqui que são discutíveis, né? Mas inaceitável a gente sabe que só tem uma. Gabarito letra C. Olha, o país é o sujeito do verbo misturar. Eu não posso ter uma vírgula entre o sujeito e seu verbo. Nunca. Né? Isso aqui seria uma ruptura aqui na linhagem sintática, na linha sintática da frase. E é diferente no país, porque no país eu falo do lugar. Todos é o sujeito, aí eu digo que todos se misturam e todos se completam. Aqui no país é onde isso acontece, né? Aí tudo bem. Vê que quando ele está deslocado, muda aqui o lugarzinho da vírgula, né? A vírgula atuando como dois parênteses. Mas a letra C, com certeza, é inaceitável, porque o país é o sujeito do verbo misturar. Eu não coloco uma vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o sujeito e o seu, nem entre o verbo e o seu complemento. Eu respeito a linearidade sintática da frase. Olha só. Você chegou aqui até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vai haver mais lives para o Projeto EA. A gente vai cair dentro no mês de maio, aqui, gratuitamente no YouTube. E eu estou de plantão no meu curso também. Se você quiser ser aluno do meu curso, super vale a pena. Em um mês a gente faz muita coisa. A gente tira muita dúvida, a gente aprende muito de forma objetiva, dinâmica, respeitosa com o seu tempo de aprendizado. E com a pessoa que você é, porque eu sei que produzir conteúdo para a internet é algo bem abrangente, mas eu escolhi esse nicho que lida com sonhos, que lida aqui com mudança de vida. Para algumas pessoas é assim, ah, eu estou estudando, estou vendo qual é, não sei o quê. Para outras, é simplesmente a oportunidade de ter uma vida diferente, de dar uma vida diferente à família, sabe? De traçar um rumo novo, de nascer de novo de acordo com essa conquista, sabe? Conforme essa conquista aparecer. E eu respeito muito isso. Eu coloco muito respeito, muito sentimento em tudo que eu faço aqui, porque eu sei que a gente está movendo o universo aqui, movendo, modificando, fazendo diferente juntos. Então, esse projeto aqui, que ajuda você a vencer na vida por meio da educação, ele é um sonho para mim, poder fazer isso aqui. Eu me realizo quando eu faço isso aqui. Não importa se tem duas pessoas online, uma é minha mãe, outra é meu pai, não tem problema. Ou se tem aqui 6.000, 8.000, como a gente faz também. Não tem problema. O negócio para mim é, vamos juntos. Eu acredito se você acreditar. Na verdade, eu acredito sempre, mas quem tem que acreditar em você é você. Senão, nada disso vale a pena. Eu sei que o medo, ele fala o tempo todo pra gente que não vai dar, que é difícil, que isso não é pra você. E assim, a estrutura da sociedade em que a gente vive, ela tá o tempo todo dizendo isso pra gente, que tudo que tem a ver com estudo, com erudição, com clássico, com dificuldade não é pra gente, mas é mentira. Se você decidir que é pra você, é pra você. A gente vai fazer ser, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua confiança. Essa live vai ficar 24 horas disponível aqui, tá bom, Lucas? 24 horas. Depois ela fica só na plataforma para quem é aluno do meu curso. Um beijo grande para você e até terça-feira que vem. Beijo, fui! Não tem jeito, vai passar. Au!